Gente, a paz. Paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Sou o pastor Gabriel Oliveira. Sou pastor principal da Assembleia de Deus Jesus Proverá. E para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar com vocês, caminhar com o pastor Jader Cruz. Ele disse que eu sou o mentor dele, mas na verdade é o contrário. Ele que me mentoria, ele que cuida de mim. De vez em quando faz análise sem eu precisar, sem eu pedir. Foi me dado a oportunidade de conduzir o fórum. Eu vou sintetizar, antes de eu convidar aqui alguns amigos para ajudar na resposta, e eu queria que vocês anotassem a proposta do fórum de hoje. Tá? Diálogos que constroem. Eu quero pensar 3 questões com vocês e a gente vai aprofundar. A primeira questão é como construir no mundo de desconstrução. É a primeira coisa que eu quero pensar com vocês. Como construir num mundo de desconstrução. Nós vamos falar sobre não abra mão da verdade, construa da maneira certa com as coisas certas. E a gente vai ampliar para questões que vocês vão trazer também. Tá? Então, vou repetir. Como construir no mundo de desconstrução? Primeiro, não abrindo mão da verdade. Nós estamos sendo desconstruídos com mentiras, com falácias, o tempo inteiro. E parece que a verdade está ruindo, ela está perdendo a força. Mas verdade sempre vai ser verdade. Amém? E outra questão é, construa da maneira certa e com as coisas, com as ferramentas e com os materiais certos. Eu acho que isso é importante também de se pensar. O segundo bloco é como ter uma religião sem ser religioso. A gente começou aqui a conferência, antes da oração, com um vídeo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de estar na igreja, no ambiente da igreja, porque é um ambiente que parece que expele e não atrai, não abraça, não acolhe. Então, como ter uma religião sem ser religioso? A primeira provocação é: Deus não é cristão e nem evangélico. Deus não tem uma denominação. Outra coisa, a igreja primitiva, ela começou recebendo um monte de gente, primeiro os judeus, depois os gentios, e os gentios eram totalmente diferentes dos judeus, comiam diferente, se relacionavam diferente, se vestiam diferentes, mas eles também eram chamados de igreja. E a gente vai ver ao longo do Novo Testamento como que a palavra ela foi se abrindo para alcançá-los. Entendem isso? Então a gente vai trabalhar também um pouco sobre essa questão. E eu termino falando sobre ocupar espaços. Existem 7 áreas de atuação na esfera, na sociedade. Família, igreja, educação, mídia, artes, negócios e governo. E eu quero saltar aqui com um rapaz, ele não é cristão, mas ele é um mobilizador social, ele é um transformador social, e ele tem feito um trabalho muito relevante, eu tenho acompanhado, é o Edu Lira. Eu não sei se alguém conhece. Alguém conhece o Edu Lira? Edu Lira está fazendo um trabalho bem bacana, a partir da comunidade, a gente é comunidade, principalmente o pessoal que mora aqui dentro do Rio de Janeiro. Se dá outro nível, né, pastora Raquel? Estou em Volta Redonda, lá é um negócio diferente. Mas aqui, Rio, a gente está cercado de favela. E o Edu Lira fez um movimento muito legal, né? Muito legal. Estou falando do Edu Lira porque o Edu Lira está fazendo um movimento e ele não tem o que o Sidão disse que a gente tem: o espírito criador na nossa vida. Se ele está criando, se ele está fomentando, se ele está conseguindo recurso financeiro para impactar a comunidade, a favela, a gente não tem desculpa para dizer que a nossa igreja não tem poder para transformar a favela. Um movimento que o Edu Lira fez, eu não sei se vocês conhecem, não estou promovendo ele, é só para a gente pensar. Ele começou a buscar parcerias e ele fez um acordo com a Havaianas para poder receber um percentual dentro de um período de tempo de vendas. Toda a venda da Havaiana, naquele período em que ele fechou o negócio, seria revestido em ação social para transformar e mobilizar comunidades. Então, se o Edu Lira está conseguindo fazer isso, a gente também consegue fazer isso, talvez alguma coisa maior. Então, a gente vai trabalhar essas 3 questões. Eu quero convidar a Alessandra. Vem aqui, você pode receber ela com uma salva de palmas, por favor. Ela é incrível, missionária Alessandra. E ela falou assim: não faz isso comigo, não. Eu falei: claro que eu vou fazer. Eu adoro fazer essas coisas. Patrocinado pela Havaiana. Pastor Sidão, você vem ou deixa a Raquel vir? Raquel? Pastora Raquel?
Você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida da pastora Raquel, ela vai dividir comigo. Eu queria microfones aqui, tem como ligar aqui, o pastor Rafael Lira para mim, para eu deixar essas meninas falando mais. Eu só vou ficar aqui fazendo provocações. Só coisa boa, gente. Mulheres são mais dinâmicas, são mais atentas, elas são mais desenroladas, elas fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A gente, homem, foca em uma e às vezes ainda não faz. Mulher não, mulher é mais antenada e a gente também está dando voz para as mulheres, tá? É importante pensar nisso. Elas têm um feeling diferente, elas têm uma visão diferente de mundo e eu acho legal dividir esse espaço com eles. A gente vai, de novo, falar, né, das propostas e a gente passa para vocês. Tem um microfone sobrando? Seria legal deixar os com fio aqui com a gente. E aí o pessoal levanta a mão e se vocês quiserem fazer uma provocação, eu acho legal que vocês façam, tá bom? Seja de qualquer um dos blocos, é só levantar a mão, propõe algo. Só vou pedir uma coisa, não faça disso uma pregação, apenas traga uma questão, uma reflexão, jogue uma bola para cima que a gente vai tentar cortar do vôlei, alguma coisa de futebol, a gente vai tentar chutar, tá bom? Vamos sentar, meninas. Mas é verdade. Tem gente que acaba passando. Eu vou tentar seguir aqui. Aí, se vocês puderem levantar a mão, vai ser legal para a gente poder saber quem quer falar. Como construir no mundo de desconstrução? Alguém tem uma pergunta sobre isso? Como construir? É um desafio. Porque o que a gente vê hoje, semana que vem, já parece que está totalmente ultrapassado. Eu vou levantar uma questão que foi passada para o pastor Jário, eu estava esquecendo. E aí eu já vou deixar as meninas falar, porque é do universo delas. Hoje, homem, né, e a gente está vendo hoje, homem está se maquiando. E estão dizendo que ainda maquiados são homens. Né? Tem um filme, eu acho que é Arlequina, eu não lembro, eu posso depois pesquisar. É um filme muito antigo, que um homem, cabelos grandes, como se fosse uma mulher, um vestido de mulher, roupa de mulher, acessórios de mulher, mas ele casado e vivendo uma vida. Mas ele, o estereótipo dele era todo marcado por feminilidade. Ele era todo mulher, mas casado, vivendo uma vida como se fosse um homem, né? Mas vestido de mulher. E a gente está vendo aí hoje, eu espero que a gente não seja cancelado na internet, mas o Vitinho, e qual é o nome do outro rapaz? Acho que é João Gomes, né? João Gomes, não é isso? João Guilherme, né? Vocês estão antenados, hein, gente? Isso é bom, estão sabendo. Eles estão se maquiando. Eu coloquei uma provocação anteontem no Instagram, que homem que é homem não se maqueia. Eu cresci ouvindo e aprendendo isso, e eu não vou abrir mão disso. Porque verdade, para mim, continua sendo verdade hoje, ontem e amanhã. Vocês querem falar, Alessandra, a pastora Raquel? Homem se maquiando é uma desconstrução. Eles estão dizendo que eles são homens, mesmo maquiados. Estão desconstruindo o que a gente sempre prega. O que a gente sempre... já teve pastor pregando em culto com vestido de chapolim, mas a gente ainda não teve gente vestido de mulher e pelo menos, numa igreja evangélica, maquiada. Você imagina um pastor subindo no altar, pregando no culto jovem. Gente, vamos embora. Eu quero conversar com vocês, meninas, e aí passar para vocês também. Desconstruir aquilo que já foi construído um dia pelas mãos do Criador. Espiritualmente, né? A gente não deve espiritualizar tudo, mas a palavra diz que somos seres espirituais, precisamos discernir as coisas espiritualmente. Então, desconstruir tudo daquilo que foi construído, criado pelo Criador, realmente a gente vê uma manipulação satânica, né? Para realmente mostrar para essa nova geração, que é a ideologia que prega-se hoje para eles, que eles podem ser o que eles quiserem. Eles podem ser um homem, mas se ele quiser pintar as unhas, usar uma maquiagem, ele pode. Então, tem uma propaganda também de um cartão de crédito que mostra assim, por cima, mostra uma pessoa careca e quando mostra o rosto dela é uma mulher. Mostra uma pessoa de costas, cabeluda, quando vira a câmera é um homem. Então, assim, isso já está sendo ensinado, né, inculcado na mente, principalmente da criança, do adolescente que está ali assistindo,
que a desconstrução é o valor hoje de que a sociedade precisa aceitar, porque entrando nas nossas igrejas, entrando na mente dessa nova geração, pode-se dizer que é a desconstrução satânica daquilo que Deus criou. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado daquilo que a gente está vendo, daquilo que nossos filhos estão sentados ao nosso lado assistindo, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos pregando, porque daqui a pouco vai estar também, né, desconstruindo o púlpito, né? É complicado. Bom dia, pessoal. Dá a sensação de que é uma questão de tempo para esse tipo de coisa acontecer. Exatamente. Porque é interessante a gente usar o termo construção, desconstrução, porque não sei para vocês, mas para mim isso remete a uma questão fundamental da fé, que são os fundamentos. São as questões dos fundamentos. A pergunta é: como construir num mundo de desconstrução? A gente está vivendo uma era, uma geração onde não existe mais a preocupação de... Foi falado aqui sobre criatividade dentro do nosso contexto de liderança e tal, mas se a gente ampliar um pouco a nossa visão, as pessoas elas não estão muito dispostas a trazerem uma novidade sadia, sabe, a pensar e a gastar tempo, a se empenhar nisso. Mas elas estão gastando muito tempo e empenho em destruir o que foi feito, que foi levantado, que foi construído. Então, existe uma necessidade muito grande da quebra de padrões. É preciso quebrar os padrões. Eu quebro os padrões. A pessoa tem que ser a diferentona. Ela tem que ser o ponto fora da curva. E, assim, a minha maior preocupação, enquanto isso acontece, gente, da porta da igreja para fora, é espantoso, é preocupante, sim, mas o meu problema todo é quando isso começa sutilmente a entrar pelas portas das nossas igrejas. Quando a gente, numa reunião, num culto, num diálogo, lá na nossa igreja, eu e meu marido, nós lideramos a juventude já há alguns anos, e nós temos o projeto Próxima Parada, que é uma vez no mês. Hoje, inclusive, eu vou sair daqui e vou direto para lá. E a gente procura ouvir, a juventude traz esses temas e tal, temas atuais, né? E é muito sutil. Não adianta a gente esperar que a galera vai chegar com o pé na porta, sabe? É sutil. Numa fala do adolescente, você percebe, opa, sabe aquele alerta já liga na sua cabeça. Num conceito, um jeito que o jovem fala ali, uma questão familiar, você já pensa, mano, mas tem alguma coisa errada aí. E eu entendo que o que tem faltado hoje, pastora, a senhora com certeza tem uma experiência muito maior do que eu nisso aí. Gente, tem faltado fundamento. E o nosso fundamento é a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma provocação, já que ninguém levantou a mão. Hoje eu sou... Tem gente aí? Tem ali atrás. Já tem gente, então vamos embora. Então, como foi muito falado sobre colocar o jovem posicionado não só em direção ao céu, mas em direção a viver em sociedade, como é que a gente faz para direcionar um jovem que não quer construir nada na vida, diante da palavra de Deus, você colocar ele, posicionar ele para construir algo? Porque ele quer desconstruir, mas ele também não quer construir nem para a sua própria vida. Como que a gente posiciona, como a gente direciona o jovem a construir à luz da Bíblia? Pastora Raquel. Vai lá. Eu estou no centro, gente, eu tenho que dividir. Ótimo. Boa pergunta, porque é o nosso desafio hoje, entende? O desafio do líder de adolescentes e jovens hoje, eu pego dentro do nosso chamado de novas gerações, é realmente posicioná-los. Em primeiro lugar, a igreja ela tem um desafio muito grande, a família, né? A família, se ela não está inserida na vida espiritual do filho, é muito difícil para a igreja formar um cidadão do reino, né? Porque a igreja ela é para isso, não é para educar, é para formar cidadão do reino. Então, hoje, temos esse embate de levar o jovem a construir algo. E
pega-se hoje o núcleo familiar. Como está a família? Desconstruída, né? A família hoje está fragmentada. Hoje, uma criança, igual eu tenho uma garotinha de 9 anos, que eu atendo ela semanalmente, terapeuticamente, e o dilema dela é: a mãe separou do pai porque o pai, ele foi morar com um homem. E essa garotinha, de 15 em 15 dias, vai morar com o pai. Tem lá aquela guarda compartilhada, né? E aí o dilema, e é uma família de uma outra igreja que me procurou pedindo ajuda. Só que dentro da família dela, além do pai estar casado já, morando com um homem, ela tem o primo de 19 anos que namora um homem, o outro primo de 17 anos que namora um homem, a tia de 40 anos que mora com uma mulher e uma prima de 22 anos que namora uma menina. Pensa na cabeça dessa garota, tá? Assim, e a mãe, casada novamente, cristã, de uma outra igreja, e a garotinha tem uma vida na igreja, tem ministérios e tal, só que ela não consegue ter um relacionamento com Deus. Por que será? Por que será que ela não consegue? Está no ministério de dança, é uma princesa, mas a imagem que ela tem de Deus é um Deus muito, mas muito distante. Eu fiz a seguinte pergunta para ela: Yasmin, em que você acredita? No que você se baseia? Como você se vê daqui? Eu nem fui muito longe. 9 anos de idade. Como você se vê daqui a 5 anos? Ela virou para mim e falou assim: eu não sei. Porque está tudo muito difícil, está tudo muito confuso. Então, assim, hoje a igreja, nós líderes, temos um desafio de realmente levar para a nossa juventude a base bíblica, a fé cristã, as doutrinas, os dogmas, né, os princípios e valores cristãos, porque está dentro das nossas igrejas essa desconstrução familiar. Então, pega uma garotinha dessa, baseado em que ela vai construir algo. Então, primeiramente, o nosso desafio está nisso, é ver onde estão as crenças familiares, no que a família crê, qual é a cultura familiar, como ela está sendo criada, porque a gente vai entrar num desafio muito maior, que a pandemia ela trouxe essa aceleração. A pandemia acelerou o mundo em 8 anos. Em 10 anos, fazia-se uma vacina, a pandemia acelerou 8, em 2 anos a gente já tem uma vacina. Então, acelerou 8 anos, em 10 anos se contava-se os tempos, as décadas 50, 60, onde ditava moda, ditava cultura. Hoje não é mais isso. Então, você pode ser o que você quiser, você pode acreditar no que você quiser. Surgiu-se com muita força o relativismo. Então, como construir, como levar o jovem a construir algo hoje? Você pega um jovem, ele não quer estar um trabalho duro, porque ele quer ser youtuber, ele quer ser tiktoker, né? Ele quer ser um influenciador digital. Mas é um trabalho que o líder precisa fazer hoje de quebrar um gelo, quebrar uma geleira inteira, né? De pegar a mente desse jovem, levar para dentro da igreja e realmente imprimir a palavra, imprimir os princípios e valores bíblicos. Antes de passar que Sidão levantou a mão, Jesus disse isso, Mateus capítulo 7, aquele que fincar sua casa na rocha, ninguém consegue fazer um buraco na rocha da noite para o dia, isso vai levar tempo, e hoje a gente não tem se debruçado, o pastor Jade disse, é uma verdade, investido tempo no jovem, olhar para ele e dizer, eu vou discipular você. Você discipula alguém? Levanta a mão, se você discipula alguém. Levanta a mão, por favor. Leva tempo, meses, até que você veja um efeito na vida daquela pessoa. É quebrar rocha. É assim que a gente posiciona eles. Quebrando rocha. Batendo neles. E batendo neles não é sendo agressivo com eles, não. É botando o evangelho neles. Porque Jesus falou assim, vocês vão ver a diferença na hora da dificuldade, não é na hora que tudo está dando certo, não. Na hora da correnteza, da dificuldade, vocês vão ver se a casa dele vai cair ou se a casa dele vai ficar em pé.
Então, o evangelho, gente, ele é isso, é bater, 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 até que a gente consiga penetrar nas camadas mais duras, mais difíceis. E pode ter certeza, eu concordo com Paulo, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Se abrir um caminho, o evangelho ele vai entrar. Pastor Sidão, quer falar também? Tem uma jovem ali, depois eu passo para ti, pastorzão. Rapidinho, pastor. Tá ok. Bom dia, eu me chamo Luciene. Na verdade, é uma pergunta assim pessoal, né? Eu queria saber a opinião de vocês de como que a gente lidar, por exemplo, no mundo corporativo, onde essa pauta progressista e esse movimento de desconstrução estão cada vez mais impositivo nas grandes corporações, nas escolas e, enfim, porque, às vezes, você, por não seguir a política da empresa, ou o pensamento, aquilo que a empresa estabelece, você pode sofrer uma represália. Como você se posiciona? Porque, assim, às vezes, de você se calar, como fez Pilatos, você acaba desprezando, né, a verdade, no caso. Como você se posiciona, assim, nas redes sociais ou no trabalho? Como fazer isso na faculdade? Enfim, essa é a minha pergunta. Missionária Alessandra. E melhor para responder isso? Bem, essa semana eu escutei uma coisa eu acho que ela é pastora, a Jaqueline Hayashi. Ela atua no departamento infantil. Não sei quem conhece. E ela estava falando sobre a primeira impressão de uma informação na vida de alguém. Porque, às vezes, a gente tem... Eu também trabalho em escola, eu sou professora da educação infantil. E quem trabalha com criança, gente, criança é uma esponja. Criança é uma esponja, eles absorvem. Então, assim, a gente precisa se antecipar. Eu entendo que nós precisamos nos antecipar ao mal que a gente vê que está chegando. Sabe, assim, o Atalaia, que era aquele cara que ficava no muro, avistando o perigo antes que ele já estivesse próximo. Então, a gente precisa se posicionar assim, como alguém que se antecipa. Chegar primeiro com a palavra do Evangelho. E respondendo a sua pergunta, Luciene, né? Você falou sobre como a gente se posicionar. Existe por incrível que pareça, viu? Existe um respaldo na lei, chamada Lei de Objeção de Consciência. E eu procurei saber disso porque eu sou professora. Isso é braba mesmo, hein? Eu sou... Essa até lei, até direito. Vamos bater palma, por Para com favor, gente. essas Vamos aplaudir ao Senhor. Caramba, tá até na lei, gente. Mas eu descobri isso assistindo algumas palestras da doutora Damares Alves, por causa da minha área de atuação. E ela falou sobre a Lei de Objeção de Consciência. E foi como se fosse uma luz, assim, porque eu também estava nesse dilema. A gente precisa trabalhar, não é? Eu enxergo a minha profissão também como uma missão de Deus. E eu comecei a procurar respaldo, porque eu tenho questões assim. Eu tenho um aluno na escola que eu trabalho que ele é criado por 2 homens. A gente está falando disso, mas existem N questões contrárias à nossa cosmovisão cristã e tudo mais. Então, essa lei de objeção de consciência, ela nos respalda, a nossa Constituição nos respalda a não fazer alguma coisa no nosso ambiente de trabalho que fira a nossa consciência. Formação religiosa, pensamento... Nossa formação moral, familiar. Então, você pesquisa sobre isso. E uma outra coisa também, Luciene, que é assim, um pouco mais grosseiro. Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos de uma vez por todas. A gente tem errado muito, a gente tem falhado, como eu falo isso com muito temor no meu coração, porque quem sou eu? Mas nós temos falhado como igreja porque a gente não decide. A gente não se posiciona. O que Josué falou? Escolham hoje a quem vocês vão servir. Nós precisamos fincar o nosso pé e entender que eu sou servo de Deus. A minha cosmovisão é cristã, eu sigo a palavra de Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Os princípios da fé são os que eu carrego e é isso que eu vou defender. Por que o mundo aí fora tem uma audácia e uma coragem em levantar as suas bandeiras e nós não levantamos a nossa? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então, a gente precisa se posicionar e entender que antes do que a gente prega,
ser pregado daqui para aí, ele precisa ser pregado aqui dentro. A palavra que eu prego precisa me pregar. O evangelho que eu carrego, ele vai ter efeito lá no meu trabalho. Sabe, os meus princípios vão ter efeito no meu trabalho, no meu relacionamento. Quando aquilo já foi empírico, quando foi vivido, eu experimentei disso. E aí, irmão, ninguém tira isso de nós. É por isso que tem um montão de crente morrendo aí fora. Porque aquilo já está neles. Você não sabe até onde vai ele em Cristo e Cristo nele. Aquilo está nele. O evangelho precisa estar em nós. Quando isso acontecer, a gente não vai ter medo de perder amizade, a gente não vai ter medo de perder emprego, a gente não vai ter medo de nada. A gente vai ter medo de perder uma coisa: a presença dele, a aprovação dele. Então, é posicionamento. Uau, muito bom. Pastor Sidão. Som. Aí. Não, só uma. Vou aproveitar, vou complementar o que a Alessandra falou, que ela já entrou naquilo que eu ia. Estava raciocinando aqui. Às vezes a gente entra numa crise de posicionamento, igual uma das questões que hoje se acaba desmistificando ou enfraquecendo muito essa questão de construir ou desconstruir, é o nosso posicionamento político. Às vezes a gente, quando fala, criar um rótulo sobre bancada evangélica, a questão do conservadorismo, dos cristãos se envolver com a política, a igreja não tem essa participação. Eu vou dar duas datas, só para vocês pensarem um pouquinho do porquê que nós precisamos da posição também nas estruturas de base do Estado. Eu não sei se vocês sabem, mas já tem 167 anos que existem leis ligadas a divórcio, de liberação de divórcio. Isso vem desde 1860 para cá. Sempre alguém colocando a questão de aprovar o divórcio, de desmistificar a família. 137 anos. E a de homossexualidade, desde 1985, estão fazendo 37 anos que são leis colocadas lá para que sejam aceitas na sociedade liberações totais na questão sexual. Estou dando 2 fatos só. Eu poderia falar de cor de pele, poderia falar de vários outros que estão segmentados na sociedade hoje. Porém, nós precisamos começar a pensar o porquê que nós colocamos pessoas que defendem valores cristãos nessas áreas de poder. Porque nós estamos perdendo espaço, sim, gente. E uma coisa que a gente precisa entender, nós precisamos buscar história. Não é só a história bíblica, nós precisamos, é a história de construção do país. Nós estamos perdendo voz, sim. É uma realidade. Deus está presente, tá? A voz de Deus está presente, tá? A igreja está aí, tá? Mas a gente não pode se calar nesse período agora nosso, primeiro de eleição, de quem a gente está colocando. Primeiro, boas escolhas, conhecer quem você escolheu para estar lá, porque senão a gente também coloca alguém que não vai ter voz nenhuma, ela vai se corromper, é fato. Porém, tem um fator que é importante. Vou pegar a Bíblia agora. Neemias, quando Deus mostrou para ele os muros de Jerusalém derrubados e as portas queimadas, já tinha anos que isso estava acontecendo. Porém, ele teve 52 dias para restaurar. É o nosso momento, gente. Nós temos poucos dias ou pouco tempo para restaurar o que já está sendo desfeito há anos. Essa é a posição. E somos nós, é a juventude agora. Por que investir tanto em novas gerações? Por que investir tanto nos nossos filhos ou em quem nós lideramos? O nosso papel é uma consciência. Estão desconstruindo já há anos. Porém, nós temos poucos dias para reconstruir. Esse é o fato. Levantar Neemias. Somos nós. Somos nós, não tem jeito. Somos nós. E a próxima geração que está vindo aí. E não deixe os Sambalates e Tobias ficar soprando teu ouvido, que não dá para levantar, que dá sim. Mas é exatamente, eu ia citar esse texto, né, de Neemias, porque assim, a função, né, o objetivo de Neemias ali era reconstruir os muros de Jerusalém, né, os muros da cidade. Muro era para quê? Para proteger. A igreja, ela está construindo, desde que ela é igreja, construindo muros de proteção. Porém, o mundo hoje está desconstruindo isso. Então, a gente hoje está à beira de um colapso de que ou a gente, como diz a Alessandra, se posiciona realmente para levantar esses muros e construir, ou a igreja ela será invadida de uma forma arrasadora. Aí entra-se dentro do nosso arraial, literalmente, né? Entra dentro do nosso arraial e queima tudo, destrói tudo que a igreja começou a construir a partir do momento que a missão de Jesus foi feita na cruz para trazer salvação. Só que hoje a gente está, às vezes,
tendo muito medo, temendo demais, porque Sanbalat e Tobias, eles eram oficiais, um era oficial e o outro era soldado, eles eram pessoas importantes dentro ali do exército de Neemias. Então, são pessoas de importância, de relevância, que está desconstruindo aquilo que Deus começou a construir lá em Gênesis. Eu acho importante a gente pensar também em Daniel. Daniel, ele se posicionou o tempo inteiro, ele sempre foi ele. Ele colocou a vida dele em risco. Então, na rede social, seja você, seja crente. Eu fui para a Rural há 10, 12 anos atrás e todo mundo falou, tu vai desviar, cara, tu vai desviar, não vai não, tu vai desviar. E eu saí de lá mais crente. Porque eu tinha base. Eu participava de escolinha bíblica dominical. Eu adorava a pregação, mesmo novo. O que está faltando é fundamento, é base na gente. É a gente dizer, cara, ter coragem de dizer, olha, isso aí eu acho que isso é errado e isso aqui que é o certo. Tem gente corajosa aqui? Corajosa. Você pode perder like, pode perder amigo. Eu ganho 10, perco 20, toda vez que eu me posiciono lá no Instagram. Não tem jeito. Diminui o alcance. Diminui. E eles seguram a gente. Mas a gente pode deixar de ser conhecido na terra, mas no céu a gente tem um lugar, gente. E você não tem noção do impacto que a tua vida causa em pessoas quando você é verdadeiro. Xerox, elas vão sendo feitas e elas vão perdendo sua capacidade de mostrar o que é. Mas uma cópia original, autenticada, ninguém tira a sua validade, ela vai ser muito bem lida e muito bem escrita. Então, acho que está faltando é a gente ser original, a gente ser autêntico na nossa fé. Deixem de ridicularizar a forma que a gente acredita, mas nós cremos e ponto final. A gente vai perceber, rapidinho, olha, só para acabar esse pensamento, Daniel foi desconstruído o tempo inteiro enquanto ele esteve lá. Desde que ele chegou, mudou seu nome, mudou a alimentação, mudou a forma dele pensar, ele deixou de pensar da forma judaica, né, hebreia, para pensar pensamento babilônico, mas ainda assim ele cultivou, ele manteve bases. A grande verdade é que a gente está deixando de orar, a gente está deixando de ler Bíblia, a gente está deixando de fazer o que é o básico. E se a gente está deixando de fazer o que é o básico, as outras coisas a gente consegue negociar com mais facilidade. Então, sejamos autênticos, acho que é a grande questão. No mundo de desconstrução, a gente só constrói construindo com verdade. Se a gente não for verdadeiro, a gente não tem verdade nenhuma para construir. Tem a última questão e eu vou parar. Cada tempo, cada almoço, a música já começou a tocar, mas eu quero ouvir o último jovem, a gente já sabe, né? Não retroceder o que já foi dito, o que já foi falado, mas também dizer que os tempos como estão mudando. Sim. Às vezes o inimigo muda as estratégias e até a forma de ele nos confrontar, como a internet, como foi dito nos influencers, como a maquiagem, como eu não quero retroceder, mas que, infelizmente, o combate fica diferente porque, às vezes, os jovens, os adolescentes, até as crianças se apegam a imagens ou influências digitais que acabam... caraca, eu quero ser aquele cara, eu quero me tornar... Aí você vem, não, mas Jesus disse... Mas, às vezes, eles tentam... A verdade é que parece que... hoje em dia, eles não levantam bandeira como estou meio nervoso, peço perdão. Tranquilo. Como os profetas que adoravam outros deuses, que tentavam contra Jesus e a palavra de Deus. A verdade é que eles só usam, às vezes, a influência, o quanto de seguidores, o quanto de influência ele tem na internet, o que ele vai falar e quantas pessoas vão aplaudir, vão dizer ele. Infelizmente, os jovens se apegam a essa imagem de quanto ele é, o poder dele na internet. E, às vezes, eles tentam chegar com Jesus para eles, não, mas esse Jesus está ultrapassado, esse Jesus não tinha ninguém, ao ponto de foi abandonado e morto na cruz. Cadê os discípulos dele? Tem um custo, né? Um influencer brasileiro que o Instagram seguiu e foi febre mundial muito rápido, cresceu muito rápido. Luva de Pedreiro, ele anunciou que até o final do ano ele vai cumprir suas obrigações e a partir do ano que vem ele não cria mais conteúdo porque tem um preço. A fama tem um preço, a visibilidade tem um preço. E a gente está fazendo essa juventude buscar visibilidade e fama a qualquer custo, sem que eles contem o preço disso. Isso tem um preço e um preço é muito caro. O preço da liberdade,
preço de você ser simples, você poder falar e fazer qualquer coisa que você quer, sorrir, gargalhar. Você não pode mais gargalhar, você tem que gargalhar agora sim. Então, a gente fica sendo o tempo inteiro tolhido. Então, para essa geração que a gente está tentando conduzir, a gente precisa prestar atenção, porque tem um custo, tem que mostrar para eles que tem um preço a ser pago. E eu quero provocar a Alessandra e a pastora Raquel sobre o jovem Eude que provocar você. Eu vou ter que entregar o microfone, eu quero levantar essa bola para a gente discutir, é o último assunto. Eutico, ele estava tendo... Olha quem estava pregando, gente, não era o pastor Gabriel, não era o Sidão, nem o pastor Jade. Quem estava pregando era Paulo, o maior teólogo da época. E o jovem estava tendo mais interesse nas coisas da rua do que da dentro do culto. Porque ele estava sentado na janela, com o corpo para fora. Então, alguma coisa do lado de fora estava chamando mais a atenção dele. Então, a gente precisa começar a repensar como que a gente tem feito culto para alcançá-los. Culto é para Deus, a gente glorifica a Deus. Mas um culto que não tem comunicação não tem serventia nenhuma. Paulo falou isso. Se a gente ficar fazendo um culto com língua estranha e chegar alguém que não sabe o que é isso, a gente não está comunicando nada. Então, a minha pergunta é, eu levanto bola. A gente vai esperar mais quantos eúticos cair da janela e morrer para a gente poder repensar um culto? Paulo parou o culto, foi lá atender o jovem, depois ele voltou ao propósito dele. Mas eu fico pensando, uma provocação, não quero ferir texto, tá, gente? Mas eu fico pensando que a gente tem que fazer uma releitura a partir disso. Se a gente vai manter um culto do jeito que a gente mantém, sem que a gente comunique, sem que a gente dialogue, a gente fale com eles. Porque os adolescentes uma vez falaram lá, pastor, tudo que o senhor prega, a gente não entende nada. Eu falei, meu Deus. Falaram, mas eu falei, meu Deus, eu estou muito mal, cara. E eu tive que repensar o meu jeito de comunicar com eles. Graças a Deus que eles falaram, eu tive tempo para repensar, mas eles falaram, pastor, o senhor só fala coisa de adulto, só fala coisa de gente casada, só fala problema para resolver o problema dos outros. Não tem nada a ver com a gente fica aqui no culto sem saber o que fazer, a gente mete a mão no telefone mesmo, a gente desce para poder tomar água. Eu falei, caraca, eu estou muito mal. Eu tive que repensar o meu culto inteiro, eu tive que pensar. E aí eu quero pensar com vocês aí, pastoras, missionária. Vamos terminar esse tempo para a gente poder pensar sobre Eutico. Assim, no caso de Eutico, esse texto é muito interessante porque, gente, meu Deus, que medo de falar mal do apóstolo Paulo. Jesus me protege. Mas assim, para e pensa, o que o texto diz? A mensagem era longa, tá aí os pastores, o pessoal que lê Bíblia. Olha como é que ela afronta a gente, olha. A Bíblia diz que Paulo, ele tinha uma urgência para ir para outro lugar, mas ele tinha também que completar a missão naquele lugar que ele estava. Então, tipo, eu prometi nada, vou entregar tudo. Ele tinha que entregar tudo naquele dia. E Eutico, ele estava sentado na janela, e isso já traz para mim, no caso de Eutico, já de novo, gente, um problema de posicionamento. Porque quem está interessado em ouvir o que está sendo dito, não senta na janela. Ele vai sentar no lugar... Mas eu quero fazer uma provocação do desinteresse. Irmão, em nome de Jesus. Eu vou falar, eu vou chegar aí. Calma, não vou já chegar metendo o pé em Paulo, pô, peraí. Mas o que acontece aí, que eu acho que é o ponto-chave? Quando ele cai, foi o que o Jader falou aqui. Quando ele cai, Paulo para o que ele estava fazendo. Paulo para o que ele estava fazendo, vai até o rapaz e, enfim. Eu acredito que a postura de Eutico mudou. Isso aí é uma fé que eu tenho, tá, gente? Não está escrito lá, mas entendendo ali o contexto, pô, ele estava morto, daqui a pouco ele não está mais. Peraí, acho que alguma coisa nele mudou. Só que essa questão, esse é o ponto, essa questão do parar e repensar, parar e avaliar. Caramba, por que aconteceu isso? A maior dificuldade hoje, e é uma linha muito tênue, gente, porque a gente não pode mudar, a gente não vai mudar o evangelho jamais, que seja maldito quem vier com outro evangelho. Só que o povo cristão hoje, gente, tá com um orgulho muito bobo em algumas coisas. Tá falando com o Natan ainda agora, ali. A gente tá com umas convicções que não cabem mais para hoje. Eu pego um aluno meu de 5 anos, ele fala uma coisa que eu, com 5 anos, acho que aquilo nunca estava passando pela minha cabeça. Só que nós, como igreja, precisamos pedir ao Espírito Santo esse equilíbrio, porque Ele nos deu o espírito de equilíbrio. Senhor, me equilibra e me posiciona para que eu percorra dentro da Escritura Sagrada, sustentando os valores, gente, da fé, os princípios que não vão mudar,
mas que eu entregue essa comunicação de uma forma mais assertiva, de uma forma mais estratégica. Porque o que mais tem hoje é na igreja dele, não sei, lá na Rampa, que é tão divertido, tão legal, sabe? Tão poxa. Mas, tipo, lá na minha igreja, tá aqui o Bruno que lidera os adolescentes. Tipo assim, a gente fica pensando, meu Deus, todo esforço, às vezes, é um exercício. Porque se você orar o diabo para sair, ele sai. Mas se você orar para o orgulho sair, é mais difícil. O diabo sai no nome de Jesus, irmão. O orgulho do nosso coração é mais complicado. A gente precisa tomar, sem brincadeira, 1 tonelada de humilhação para a gente ganhar 1 grama de humildade. E é por isso que a gente não está conseguindo comunicar muitas vezes. Porque a gente não quer parar de fazer a coisa que estava naquele molde de 1930. Hoje, a galera mudou. O evangelho, ele é atemporal. O evangelho atravessa gerações. Atravessa gerações. Mas o evangelho, ele é propagado por pessoas como eu e você. Então, a gente precisa pedir ao Espírito Santo esse equilíbrio. Senhor, me ajude, me dê o equilíbrio para eu não sair da Escritura, mas para eu sair desse gesso. Porque aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então, nós precisamos buscar, na nossa liderança, eu entendo que a gente precisa buscar esse ponto de equilíbrio para não ser o Eutico, mas para ser aquele Paulo que, para a pregação que está longa e demorada, apesar do senso de urgência de chegar, mas resolve aquele problema que está ali, naquele momento. A gente precisa fazer a leitura do grupo que a gente lidera, né? Eu vou pegar o nosso maior modelo, Jesus Cristo. Jesus, ele pregava para a multidão por parábolas. Ele pregava para pessoas muito simples, de entendimento, por parábolas. O que é parábola, gente? Histórias. Ele contava histórias. O evangelho estava contido na história, ou a história contida no evangelho. Jesus, ele pregava para um pequeno grupo, os 12 discípulos dele. Ali ele descia o cajado. Ali ele chamava os discípulos, falava, eu subi no monte para orar, deixei vocês aqui, nem para vocês vigiarem por 1 hora. Era um discipulado era uma pregação muito direta, porque assim, ele sabia, a missão dele era qual? Morrer, deixar a salvação e voltar para o céu. Então, quem ia continuar? Os discípulos. Mas Jesus, ele pregava também por um grupo muito específico, os fariseus. Ali, naquele grupo, não tinha história, não tinha parábola, não tinha um tratamento bíblico direto como era com os 12 discípulos. Ali, ele enfiava a faca no peito dos fariseus, seus hipócritas, não é? Então, assim, a gente precisa saber, você que é líder, precisa saber conhecer o seu público. Um exemplo, a gente está lá na Rampa Júnior, a galerinha de 11 a 14 anos, numa temporada chamada Heróis. Pegamos lá a galeria dos heróis da fé e estamos ensinando eles, cada um daqueles personagens, quem eram, o que fizeram. Preguei para eles o primeiro, falei sobre, para eles entenderem o contexto, porque eles não sabem, tá, gente? Eles não conhecem quem era Adão, quem era Jesus. Falei sobre Adão. Qual era a fórmula que eu encontrei para ensiná-los? Amanhã eu vou falar sobre Abraão. Fiz um teatro. A minha pregação não foi uma pregação de púlpito, eu em pé, eles sentados e eu falando que Adão era isso, que Adão era aquilo. Eu chamei personagens. Eu não tenho ministério de teatro lá com eles. Eles foram os atores. Vem cá Adão, vem cá Deus, vem cá Eva, vem cá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fica aí feliz. A árvore, feliz não, triste, né? Era do conhecimento do bem e do mal. Fica aí, balança as árvores. Balança as mãos, você tem que ficar muito brava, com muito ódio. Você é mau, mas ao mesmo tempo você tem o conhecimento do bem. E a árvore da vida, aí chamei a outra, olha, você é feliz, você tem que transmitir vida. E tinha serpente, ninguém quis fazer a serpente. Chamei a minha filha, vem cá, tem uma filha de 13 anos. Filha, vem cá, vai ser, mãe, eu não quero ser a serpente, mas é você, meu amor, depois a mamãe vai orar. Então assim, eu ensinei para eles. Agora, pra você ver, ninguém queria ser serpente, né? A filha da pastora que deve ser, tadinha.
Mas ensinei para eles, contei a história de Adão, quem era, com o Jardim do Éden, por teatro. Encenei. Eles saíram, eles não queriam ir embora. Não, pastor, agora vamos contar a história da Eva. Eu falei, não, Eva não está na galeria lá. Mas eu quis ensiná-los o princípio de tudo, Adão. Por quê? Porque Jesus foi o segundo Adão. Né? Jesus, ele foi, a Bíblia fala que ele veio como segundo Adão para resgatar aquilo que foi criado lá atrás. Então, assim, você precisa conhecer seu público, com quem você comunica, como você comunica, as ferramentas que você vai usar para comunicar, porque pregar é comunicar. E essa geração, gente, informação para eles é o dia inteiro. Dr. Augusto Cury diz que essa geração tem mais informação que o imperador Nero, naquele tempo. Então, não dá. A gente vai competir com o mundo, com o digital, são nativos digitais, de uma forma muito rude. Ou você busca o conhecimento. A Alessandra disse aqui, vai conhecer as leis. Eu tô conhecendo sobre a saúde mental dessa nova geração. A gente precisa conhecer o público que a gente está lidando. Você tem que conhecer, porque a nossa matéria-prima se chama Bíblia. Mas quais as ferramentas que você está usando para pregar a Bíblia? Tadinho, né? Eu tento imaginá-lo também ali, quantos conflitos ele estava tendo. Como será que ele estava lá? Né? Sem alimentação, imagina, com sono, cansado. Será que ele viajou quanto tempo para ouvir Paulo pregar? Então, assim como Jesus é o nosso maior modelo, gente, líderes. Conheça seu público, pregue da forma correta. Se é para uma multidão, por parábolas. Se é para o seu pequeno grupo, é evangelho puro, ensina, deixa seu legado. Jesus pregou para os seus discípulos para deixar o legado dele. Olha, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que pregar. Agora, se é com fariseu, mete a faca no peito e discerne alma e espírito, entende? Então, assim, quero deixar uma pergunta. Você conhece seu público? Qual é o público que hoje você cuida? São os nativos digitais. Como você vai comunicar? Eu tenho lá no meu Instagram 6.000 e tantos seguidores. Eu falei, gente, de onde saiu 6.000 pessoas para me seguir? Do nada. Mas, assim, às vezes a gente está muito preocupado. Eu vou até entrar no questionamento que o irmão colocou aqui, a questão de influenciar. Às vezes eu estou muito preocupado de quantos seguidores eu vou conseguir no meu Instagram. E eu não estou preocupado de cuidar dos 5 que eu tenho ali, né? Eu preciso influenciar eles. A internet é uma bênção, serve para você influenciar e se crescer é para a glória de Deus, mas influencia esses 5, 10, 20, 50 que você tem ali. A gente tem a rampa hoje, né? O Gabriel falou que parece igreja... Uma igreja de outro lugar, dos Estados Unidos, da Europa, não é do Brasil, mas não. É brasileira, que tá, igreja gente? Top. Mas assim, toda quarta-feira, esses esses pré-adolescentes estão em sala de aula aprendendo Bíblia. Todo domingo estão no culto aprendendo Bíblia. Os jovens estão em sala de aula aprendendo Bíblia. É a palavra. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Princípios bíblicos, valores bíblicos e seguimos ali o que Jesus deu como manual de vida, que é a palavra de Deus. Então é isso. Conheça seu público. Veja a sua forma como você comunica com eles. Busque mais. Estude mais. A gente está num grande desafio, entende? Então, a gente precisa encarar esse desafio e vencê-lo. Eu vou terminar. A gente precisa de pelo menos mais uma hora para fazer um fórum desse. Tem uma galera que está com fome. A gente parou. Você está com fome, está pedindo para Não, é porque eu tô tranquilo. Deixa eu me levantar para terminar. Moisés, ele falou a lei para um público que ele viu morrer. 40 anos depois, ele teve que repetir a lei para um outro público. Só que Moisés está com 120 anos, não mais com 80. A cabeça dele mudou, tudo mudou. E eu fico imaginando a cabeça do velho Moisés com 120 anos para falar para uma garotada de 20, 30 anos. Desafiador, desafiador. Falar a mesma coisa para uma outra geração. Então, a gente está com esse desafio de falar a mesma coisa
para uma outra geração. Esse é o teu desafio e eu espero que Deus ele te ajude nessa tarefa e a Conferência Capacitar, ela também esteja te ajudando. Amém? Obrigado, Raquel. Obrigado, Alessandra. Eu quero que vocês deem uma salva de palmas a Deus. Amém. Pela vida delas, elas foram especiais demais.